Aí, boa noite, um feliz sábado a todos. Nós vamos agora estudar a lição da Escola Sabatina, que é um tema importante e também é um tema difícil. Nós estamos estudando a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Durante essa semana nós estudamos e nós vamos recapitular agora o capítulo 9 de Romanos. Né? Você que tiver a sua Bíblia aí, você pode abrir e pode acompanhar este estudo. Mas antes eu quero fazer uma lembrança aí do contexto dessa carta de Paulo aos Romanos. O título dessa semana é Filhos da Promessa. E o verso para memorizar está no capítulo 9 de Romanos, o verso 18. Eu vou dividir esse vídeo aí em 4 vídeos para que você possa estudar esse tema comigo pausadamente. Então, nós vamos estudar aí a 10ª lição desse trimestre, e todas essas lições estavam falando da carta de Paulo aos Romanos. Em especial, esta semana, como eu disse, é o capítulo 9. Mas qual que era o objetivo desta carta de Paulo aos Romanos? Bom, Paulo, ele queria ir à igreja de Roma em busca de um apoio para evangelizar a Espanha. Por quê? Porque a vida de Paulo era evangelizar. E ele já tinha evangelizado toda a bacia do Mediterrâneo e ele queria alcançar a Espanha. E a igreja mais próxima da Espanha seria a igreja romana, que tinha como auxiliar Paulo nessa jornada. O grande problema de Paulo é que eles não o conheciam. Aí vem uma pergunta, né? Como vão confiar em alguém que não conhece? E interessante que a fama de Paulo, ela não era das boas, né? Já expliquei o porquê, né? Mas quem tem estudado aí a vida de Paulo sabe que ele foi um homem perseguido, e era um homem antes da sua conversão, era um perseguidor. Quer dizer, além deles não conhecer Paulo, o que chegava a respeito de Paulo até a eles não era nada legal, né? Então, Paulo teria que fazer alguma coisa. Então, nessa carta do apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, ele se apresenta, né? E apresenta também os motivos, o porquê ele queria conhecer aquela igreja, fala do desejo dele de evangelizar a Espanha, mas ele apresenta o evangelho que ele prega. Então, a gente vê que na carta, tá lá no capítulo 1, Paulo começa falando que os pagãos estavam sobre a ira de Deus porque rejeitaram a sua revelação e a sua verdade e trocaram Deus pelos ídolos. Então, de certa forma, Paulo fala que os pagãos desonravam a Deus com a idolatria. Portanto, eles eram indesculpáveis diante de Deus. Eles trocaram a verdade pela mentira, então foram entregues às suas paixões por parte de Deus como retribuição. Então, eles eram indesculpáveis diante de Deus, pois o Criador o havia revelado a eles por meio da natureza. Depois, Paulo continua escrevendo, ele fala a respeito dos judeus, que pregavam a justificação pela lei e não viviam o que pregavam, porque era impossível guardar a lei, ou seja, é impossível, em todas as épocas, o ser humano que é pecador, o ser humano que é injusto, ser salvo por obras. Não tem como. Então, Paulo fala a respeito disso. Por fim, Paulo fala dessas duas classes, tanto dos religiosos como pagãos,
e tem uma frase bastante marcante, né? Quando ele fala assim que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Então, Paulo começa aí a mostrar, né, o Evangelho, a mostrar o que ele pregava, qual eram os seus objetivos, que ele queria realmente pregar na Espanha, e ele queria pregar para aqueles que não conheciam a verdade, e que recebesse essa verdade que realmente ela liberta. Paulo também ele precisava explicar algumas questões que estavam sendo levantadas pelos seus inimigos, né, a respeito dele, que seria as notícias não positivas que estavam chegando na igreja de Roma, ou poderia chegar. Em destaque, os judeus não convertidos e alguns que tinham convertido, mas que ainda guardavam as leis cerimoniais, eram ainda legalistas, e não estavam libertos dessas coisas. Então, com relação a esses homens, que Paulo já estava escrevendo uma carta de defesa também, dentro dessa carta de Paulo aos Romanos, mostrando o que realmente ele pregava, né, que alguns deturbavam, e por aí vai. Então, e na igreja de Roma, havia uma grande população de judeus, né, e muitos faziam parte dessa igreja. E era óbvio, então, que ali circulava entre eles muitas coisas contra Paulo, né, principalmente promovida pelos judaizantes, e o que levantava contra Paulo tinha a ver muitas coisas, muitas coisas, principalmente sua relação com a nação de Israel. Então, eles falavam que Paulo não era um judeu, que Paulo não era apóstolo, que ele não era um judeu na Palestina, que ele ensinava contra o templo, que ele não entendia o judaísmo, que ele ensinava contra a lei de Moisés, contra a circuncisão e outros. Eles falavam que Paulo estava ensinando uma doutrina que levava as pessoas a pecarem, por uma vez que a salvação era pela fé e não pelas obras, então não precisava de guardar a lei. Na verdade, até hoje existe esse tipo de ensinamento atribuído a Paulo, que, na verdade, você lendo o contexto, você vai ver que não é por aí. Não é por aí que eles estavam levantando esse falso testemunho de Paulo, e não é por aí também que muitos, nos dias de hoje, acreditam que o fato da salvação ser pela graça não há necessidade de guardar a lei. Né? O que Paulo estava ensinando é que a lei não salva. Não que a lei era ruim, pelo contrário, ele falava que a lei era santa, justa e boa. O problema é você querer ser salvo por praticar obras, isso é impossível. Mas as obras, a lei, ela tem o seu papel dentro do plano de salvação. Então, não era isso que Paulo ensinava, mas seus opositores estavam falando dessa maneira. Então, Paulo escreve essa carta se defendendo disso também, pois precisava deste apoio. Né? Interessante que Paulo sabia, ele escreve a carta, eu tenho falado nas gravações, que hoje é diferente. Hoje você conversa com alguém, você tem a resposta, é tudo muito rápido. Naquela época não era. Então, Paulo escrevia essa carta, não tinha caneta, então era difícil, demorava escrever, e demorava essa carta chegar ao seu destino, e esse retorno, né? E essa contra-pergunta. Então, era complicado. Então, Paulo, ele já escrevia uma carta, e ele já tinha em mente ali a pergunta que eles iriam fazer. Então, Paulo faz algumas perguntas, antecipando a pergunta que eles iam fazer. Então, Paulo faz pergunta e ele mesmo responde. Ele faz pergunta em cima dos questionamentos que iriam surgir depois que eles lessem a carta. Então, ele antecipa algumas perguntas e também antecipa a resposta. E uma das perguntas seria essa, né? Como um homem rejeitado, tratando-se de Paulo,
preso, né? Paulo foi rejeitado, Paulo chegou a ser preso, Paulo chegou a ser apedrejado, Paulo chegou a ser chicoteado pelos romanos sobre a instigação dos judeus. Como um homem desse poderia estar levando uma mensagem de Deus? Poderia ser uma pergunta, né? E se a mensagem era de Deus, por que Israel estava rejeitando a mensagem? Então, era necessário Paulo já explicar antecipadamente essas perguntas que poderiam surgir, né? Então, explicar essas coisas era importante porque ele precisava do apoio de Roma, ele precisava da confiança da igreja de Roma, que era composta de muitos judeus convertidos, e ele precisava desse apoio ao seu ministério de evangelizar uma região que ainda não tinha sido evangelizada. É o que nós vamos ver aqui nos capítulos 9, 10 e 11, mas nessa semana nós vamos nos deter no capítulo 9. Bom, essa foi a introdução. No próximo vídeo a gente grava mais coisas a respeito disso aí.